Olá, tudo bem? Vamos começar então o nosso pré-prova da PUC, certo? Da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde a gente irá se preparar aqui para uma prova que estará ocorrendo aqui no dia 23 aqui de novembro, e ela é uma prova que tem o seu início às 13 horas da tarde e irá ter o seu término, né, às 18h30, com um tempo aí total de 5 horas e meia de realização. Essa prova, como você já sabe, ela é uma prova que se divide em 70 questões mais a redação. Bom, a PUC é uma prova que exige muito do conhecimento de você vestibulando. Ela é uma prova, então, que ela tem um modelo muito semelhante à prova do Enem. Então, você deve lembrar que você tem aqui dentro, então, o núcleo, né, das linguagens e da matemática, onde tu vai ter 10 questões de matemática, 10 questões de língua estrangeira, 10 questões de matemática, 10 questões de língua portuguesa e a redação. O núcleo da ciência da natureza é onde nós vamos ter 20 questões. Bom, o que tu tem que lembrar aqui dentro? Dessas 20 questões, elas estando alocadas entre a questão 31 e 50 da tua prova, tu pode esperar aqui, olha só, importante, de biologia, você pode esperar aqui dentro, então, de 7 a 8 questões sobre, então, como eu comentei contigo, sobre biologia. E por último, o teu núcleo de ciências humanas aqui, são mais 20 questões, né, que é literatura, história e geografia, ou seja, que vai da questão 51 a 70. Claro que essa é uma prova, de novo, que vai exigir muito do teu conhecimento, mas a partir desse pré-prova nós vamos abordar os principais conteúdos que essa prova trabalha, sempre lembrando que ela é uma prova, de novo, trabalhosa, e é um concurso que, ainda por cima, tem muitos candidatos por vaga. Então, vamos lá, vamos ver o que pode cair nessa prova, vamos fazer uma análise aí sobre os principais conteúdos, de acordo com aqueles conteúdos programados, né, que estão presentes dentro do edital e do manual do candidato. Tá bom? Então vamos lá, pega teu lápis, a tua caneta, a tua borracha, a tua caneta marca-texto, já fizeste aí a impressão do teu material em PDF para acompanhar esse pré-prova. Bora lá? Vem comigo, vamos trabalhar esse nosso pré-prova PUC 2025. Bora lá? Então, iniciando aqui o nosso pré-prova, propriamente dito, vamos começar falando aqui de assuntos, né, como vírus e células. Bom, nessa parte dos conteúdos programados, a PUC ela prima então pela estrutura, pelo funcionamento, pelos seus componentes, pelo metabolismo, a energia e pelo ciclo celular. Engraçado ter vírus aqui junto, né? Claro que na escala evolutiva, então na escala de complexidade, melhor dizendo, né? Então a gente tem ali os vírus, né? Que a estratégia evolutiva é a sua simplicidade. Então quando a gente fala em vírus é muito importante, e eu separei isso, tá? Eu separei isso porque vocês vão ver que o assunto vírus ele vai se repetir aqui no nosso pré-prova. Ele vai aparecer lá no finalzinho do nosso pré-prova quando eu estiver falando em diversidade. Pois bem, eu vou repetir essa informação, tá? Vírus, quando a gente fala então sobre eles, é importante a gente assinalar aqui na composição dos vírus, então, nas suas características gerais. Características gerais, se é de DNA, se é de RNA, quanto ao capsídeo, se é envelopado ou não é envelopado, quanto aos ciclos reprodutivos, né? Ciclos esses que a gente pode falar de bacteriófagos quanto a ciclos lítico, elisogênico. A PUC nunca trabalhou isso aqui, é uma carta na manga, mas claro que de vírus é importante a gente lembrar dos parasitismos. Então sempre é importante trabalhar, tá, a parte de parasitismos, visto que as últimas questões que caíram foi sobre o coronavírus, nós estávamos em meio à pandemia, né, lá em 2021, no verão, também caiu no mesmo ano falando sobre a transcriptase reversa do HIV.
Esse ano, eu acho que seria importante tomar cuidado com doenças como, por exemplo, a dengue, o HPV, tá? A própria febre amarela, tá? Essas doenças aqui têm grande probabilidade de aparecer na tua prova, tá? Ainda por cima, doenças que falam sobre características gerais dos vírus estão aqui, ó. Olha a última vez que apareceu. Última vez que aparece, tá aqui, ó. Inverno 2016. Então, é um assunto que pode aparecer na tua prova, tá? Acredito mais nos parasitismos que nessa questão estrutural. Mas em seguida, recém caiu, se tu fores reparar aqui, ó, recém caiu a parte relacionada com membrana plasmática. Era uma questão sobre osmose, então não sei se vai cair, é uma probabilidade muito baixa de aparecer de novo, tá? Bem como a bioquímica celular, recém caiu, tá? A parte de enzimas, proteínas, isso aí recém caiu. Então o que pode cair aqui dentro que faz tempo que não aparece? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Bem importante, olha aqui, ó. Olha a parte de ácidos nucleicos. Então, o que a gente pode esperar sobre os chamados ácidos nucleicos? Faz tempo que não cai, né? Os chamados ácidos nucleicos. Estão aqui eles, ó. Então, lembrar aqui da diferença entre moléculas de DNA e RNA, o que acontece numa duplicação DNA, modelo semiconservativo, que a adenina é complementar à timina, guanina, citosina, na transcrição do RNA, na transcrição desse RNA que vai ser utilizado como DNA codificante, o RNA mensageiro, né? A condição de splicing, que é o de corte retirado dos intros e que fica são só os exons. E a utilização de um código genético para uma possível tradução. Isso faz tempo que não cai, tá? Então, bastante cuidado com esse assunto. Um outro assunto que eu acho importante ser analisado aqui, que olha há quanto tempo não cai esse assunto. Tá aqui ele, ó. Desde 2017. Desde 2017, nós não temos questões que falam sobre organelas, tá? Nós não temos esse tipo de questão. Então, esse é um outro assunto. Então, já falando sobre isso, tem a bioenergética, porque tem duas organelas que falam sobre isso, né? Então, organelas que podem aparecer aqui, tá? Que são as mais cobradas. Os lisossomos, o complexo golgiense, esses são os que mais caem. Mas claro que não tem como não falar então das mitocôndrias e dos cloroplastos quando a gente fala da chamada bioenergética. Olha só, quando a gente fala da bioenergética, a última vez que aparece em prova aqui, ó, nós temos aqui, ó, 2017, 2019. Depois de 2019 não caiu mais bioenergética. Então esse é um assunto que pode aparecer com respiração celular, fermentação e fotossíntese. Qualquer um deles pode aparecer, tá? Pode aparecer até como um complementando o outro. Agora, a parte relacionada ao chamado ciclo celular com a divisão celular, em relação a ácidos nucleicos, organela e bioenergética, a probabilidade é menor. Porque comparado a esses conteúdos, veja que ele caiu na prova de 2022. Então é uma questão mais recente quando comparado ao restante dos conteúdos, tá? Perdão, aqui o que cai é vírus. O que cai aqui é a questão em 2016, tá? Então cai 2016 e cai 2023 aqui. Então veja que eu tive um espaço de 2, 3, 4, 5, 6 vestibulares, 6 anos para aparecer. É uma questão mais recente, então em relação aos outros conteúdos, é menos provável de aparecer, porque é uma questão mais recente. Então, definitivamente, o que tem mais probabilidade de aparecer está aqui, ó, bioenergética, função de organelas e ácidos nucleicos. Esses acredito que tem uma probabilidade de aparecer dentro das questões, então, sobre vírus e células, ou seja, sobre a citologia e sobre vírus, que está dentro dos conteúdos programados na prova da PUC. Tá? Então te prepara para esses conteúdos, dá uma revisada aí, porque isso aí é importante, tá? O nosso segundo conteúdo do nosso pré-prova tá aqui ele, ó, importante também na revisão, tecidos, ou seja, histologia e desenvolvimento. Tem muita coisa que a gente pode ver aqui dentro, tá? Para falar de desenvolvimento, é claro que a gente pode falar aqui em, vamos lá, fecundação, gametogênese,
pode falar dos hormônios relacionados ao ciclo menstrual, tá? Então esses são assuntos importantes quando a gente fala em desenvolvimento, mas ao haver um desenvolvimento, é lógico que a gente tem que falar na chamada embriologia. Faz tempo que isso aqui não cai em prova, a embriologia nos últimos anos não tem aparecido, tá? A prova da PUC não tem muito essa característica, mas pode ser uma carta na manga. Se cair, então sempre tem que lembrar, por exemplo, os tipos de óvulos, os tipos de clivagens, porque pode ser uma embriologia comparada. Ele pode te dar, por exemplo de diferentes animais e te pedir qual é o tipo de óvulo e o seu tipo de clivagem. O número de folhetos embrionários, celoma, blastóporo, tá? Também os chamados anexos embrionários, as fases do desenvolvimento embrionário, os tipos de gêmeos. Não esqueça de estudar. Então, a partir daí, a diferença entre gêmeo univitelino e bivitelino, tá? Depois, aí sim, quem vem aparecendo em maior ênfase, a histologia animal. Então, o que a gente tem que esperar da histologia animal? A última questão que caiu sobre histologia animal tá aqui ela, ó, aqui embaixo, ó, tá? Em histologia animal, a gente vem, tá aqui embaixo, ó, tá? Cai em 2023, ou seja, no ano passado, caiu uma questão, tá? Era uma questão que abordava o chamado tecido nervoso. Só que não caiu em 2022, não caiu em 2021. Quando a gente fala nessa questão aqui, caiu as características gerais sobre todos os tecidos, conjuntivo, muscular, então o que diferenciava eles. Não cai em 19, não cai em 18, não cai em 17, mas de novo características gerais, ó, 16 e 15. Então o que pode ser que apareça nessa prova, tá? Como surpresa. Podem cair questões falando sobre tecido muscular, olha, tecido muscular, ele não aparece nas provas, ó. A prova da PUC não tem muitas essas características, então sempre lembrar a diferença, né? Sobre os tecidos, esquelético, visceral, cardíaco, a unidade de contração que é o sarcômero. Mas um dos tecidos que mais aparecem em provas, tá? Em aspecto geral, tem que cuidar com o tecido sanguíneo. A função metabólica das hemácias quanto ao transporte de gases, dos leucócitos quanto ao mecanismo de defesa, né? Então a gente tem que relacionar com o sistema imunológico e as plaquetas quanto à chamada coagulação. Eu não vou tomar muito teu tempo nessa parte do pré-prova, que pelo que dá para se perceber aqui, ó, ele não é um conteúdo muito exigido em provas. Eu acho que esses conteúdos podem aparecer na tua prova, mas a probabilidade ainda é baixa. Veja, caiu uma questão, pulou 2 anos. Caiu uma questão, o ano passado, esse ano já não caiu. Ó, aqui ficou 3 anos sem cair. Tá? Então sempre a gente dá uma revisada, porque esse é um conteúdo importante para estudar num geral de provas aí, né? Não dá para qualquer prova sem revisar esses conteúdos. Mas sempre lembrando que a probabilidade de aparecer, ela é menor, tá bom? Então, quando tu for te deter esse conteúdo aí, lembra que ao estudar eles, vocês vão estar estudando ou para outras provas também. Nosso próximo conteúdo, então, aí em cima, né, a chamada genética, né, conteúdo esse que tu pode perceber que ela está quase sempre presente nas provas. Claro que a gente teve alguns anos que não apareceu, aqui 2017, 2018, 2019, esse ano ele pula, né, não aparece questões, em 2023 também não caiu, mas ele é um conteúdo aí, pessoal, que é sempre importante, a gente tem que estudar ele, mas eu quero que tu faça uma reflexão sobre isso daqui, ó. Olha a reflexão que tu vai fazer. Cai 2 questões em 2020, cai em 21, cai em 22, tá? Aí cai agora na prova de 2024, certo? Essa questão de 2024 era uma questão fácil, diga-se de passagem, uma questão basicamente de conceitos, né? De higiene, de segregação independente, enfim, né? O conceito de segregação, né, independente aí para a primeira lei, segregação na primeira, não independente, simplesmente a lei da segregação para a primeira lei de emenda. Pode cair então para a próxima prova aí, para essa prova agora, verão 2025, por essa lógica aqui, sim, tá? Por essa lógica sim, porque se eu olhar, ó, 15 e 16 também caiu, tá? Então caiu seguido, então há uma probabilidade de aparecer seguido aqui em 2025 também. Então o que a gente pode esperar para a genética? Vamos começar aqui, ó. Para a genética, a maior probabilidade de aparecer aqui é a chamada
primeira lei de Mendel. Por que primeira lei de Mendel é a maior probabilidade? Porque é essa quem vem aparecendo, ó, seguido, ó, 15, 16, 20, 21, 22, 24, essas questões que vêm aparecendo, tá? Desde 2015, fora a primeira lei de a primeira lei de Mendel, caiu em 2020 uma questão que é uma questão aí, né, no verão da segunda lei de Mendel. Então, pode cair segunda lei de Mendel? Pode, herança quantitativa, tá? Herança quantitativa ou epistasia. Cuidar com isso aqui, tá? Ou ainda simplesmente que você tenha que fazer aqui a produção de gametas a partir de um duplo heterozigoto, enfim, essas representações de gametas aí. Agora, muito cuidado com a primeira lei de Mendel, por quê? Porque heredogramas, eles não aparecem em cálculos de probabilidade desde 2016, ela está aqui dentro, ó. Essa questão, ela de 2016, ela está aqui, ó, dentro dessas três questões, tá? Então, muito cuidado que isso aqui faz tempo que não cai. Cálculos de probabilidade a partir de análise de heredogramas. Para isso, tu vai ter que estabelecer cruzamento teste, muitas vezes para fazer um cálculo de probabilidade. E ainda, olha só, olha que interessantíssimo isso aqui. Desde o verão de 2013, um dos assuntos que não aparece na prova da PUC são os grupos sanguíneos, o sistema ABO e o fator RH. Então, isso sim tem uma alta probabilidade de aparecer nessa prova 2025. Ok? O que mais pode cair aqui dentro? O que mais pode cair são os chamados, olha a importância do que eu vou falar agora, dos cromossomos sexuais, porque eles também não aparecem na prova desde o verão de 2013, que foi onde caiu a última vez os grupos sanguíneos. Então, o que tu vai estudar aqui dentro? As características ligadas ao sexo em relação ao sistema, em relação ao sistema XY, tá? Mas também ao sistema ZW. Por que o ZW? Porque o ZW vem aparecendo ultimamente nas provas em geral. Caiu na UPF, caiu na UX, caiu na URGS, então é um sistema que vem aparecendo. Sempre cuidar com os cromossomos sexuais, porque o comportamento da expressão fenotípica é diferente dos cromossomos autossômicos. O último conteúdo que eu quero que tu analise aqui é esse aqui, ó, link dentro da genética, né? É o conteúdo de, olha lá, linkage, tá? Linkage não aparece nas provas aí nos últimos 10 anos de prova. Então uma PUC não tem por costume trabalhar isso. Pode ser uma carta na manga? Pode. Aí tu vai ter que em linkage saber se os genes ou genótipos, né, eles estão em condição cis, condição trans. Para saber um genótipo, se ele está em posição cis ou trans, tem que fazer o cruzamento teste. Enfim, linkage não é difícil, tá? Você vai ter que procurar quem são os recombinantes. Para fechar, cuidado, que a PUC pode trabalhar isso, tá? Eu não coloquei nos conteúdos de genética, mas a PUC gosta das questões que trabalham biotecnologia. Questões experimentais. Então, muito cuidado com as questões que vão falar sobre a técnica do DNA recombinante, sobre o termo de clonagem, tu pode clonar um genoma inteiro ou tu clonar um gene para estabelecer a produção de uma transgenia a partir de um PCR, que é uma reação em cadeia da polimerase. O PCR é utilizado para análise de eletroforese para testes de paternidade, para descobrir alguma doença. Ou seja, técnicas também de controle biológico, né, para uma praga agrícola, enfim. E por fim, o CRISPR, que é uma técnica de edição do DNA, quando tu quer trocar pares de base aí para fazer uma correção de uma sequência de DNA que possa não ser entendida de forma correta, que tenha sofrido uma mutação, enfim. Tá? Então essas têm que ser analisadas, como diz a questão, muito cuidado com o que eu coloquei aqui para ti, ó, muito cuidado, é questões que podem ser interpretativas a partir de uma situação-problema, tá? A partir da técnica de DNA recombinante, lembre-se que o DNA que se expressa é sempre o DNA que está recombinado, tá bom? Então, dá uma boa estudada em genética, porque veja, ó, lembre disso aqui, ó, quer ver? Então tem uma grande probabilidade de aparecer genética aí, principalmente a primeira lei de Mendel.
Então, o próximo conteúdo do nosso pré-prova é esse conteúdo aqui, ó, a chamada evolução, tá? A evolução para a prova da PUC, ela tem um padrão muito curioso, tá? Eu quero que tu comece analisando a prova aqui por 2015, tá? Veja que nós tínhamos duas questões, uma falando sobre teorias evolucionistas, tá? E outra questão que falava sobre os fatores evolutivos, né? Que são eles, né? Mutação, recombinação, deriva gênica, enfim. Aí em 2016, o que acontece em 2016? Não temos questões que trabalham sobre evolução, tá? Aí volta a aparecer na prova, né? Em 2017, mais uma questão sobre teorias evolucionistas, que na verdade então é a última questão que trabalha sobre o darwinismo, ó. Então, lamarquismo, a última vez que caiu, foi uma prova anterior a essa de 2015, ó, no inverno de 2014, e darwinismo não cai desde 2017, no verão de 2017. Então, esses dois assuntos dentro da evolução, aí sim, tem alta probabilidade de aparecer, porque faz tempo que não cai e são conteúdos que já foram contemplados nas provas. Mas vamos seguir aqui a nossa análise, tá? 2018 cai uma questão, olha que legal isso, cai uma questão sobre a chamada teoria do equilíbrio gênico. Tá aqui ela, ó, teoria do equilíbrio gênico. Muito legal isso, né? Aí cai em 2017, cai em 2018. Então, teoria do equilíbrio gênico é a teoria que estuda a distribuição e a frequência dos genes e dos genótipos ao longo das gerações, quando as forças evolutivas, mutação, recombinação, deriva gênica, migração, não agem sobre uma população. Ou seja, essas frequências elas tendem a ser constantes. Então, de novo, cai em 2017, cai em 2018. Em 2019, novamente, não temos questões de evolução. Cai uma questão de especiação lá em 2020. De novo, pula mais o ano, 21 não cai, 22 não cai, 23 cai duas questões. Tá, então, 23 cai uma questão falando sobre fatores evolutivos e uma questão de novo, ó, equilíbrio gênico. Então, olha só, em 10 anos de prova nós tivemos 3 questões, o que mais caiu em evolução foi teoria do equilíbrio gênico. 2024 não tivemos questões novamente de evolução. Então há uma probabilidade de aparecer novamente sobre esse conteúdo, tá? Então o que a gente pode esperar aqui? Vamos lá. O que tem probabilidade? Lamarquismo e darwinismo, ou seja, teorias evolucionistas, porque perceba que ela não cai desde 2017. Então isso pode aparecer na tua prova. De novo, outro conteúdo, tá? Importante de ser analisado. Caiu em 2020, tá? Esses mecanismos de especiação dentro da teoria moderna. Então, especiação é um conteúdo que pode aparecer. Lembre-se de fragmentação de hábitats, que acaba promovendo o isolamento geográfico, consequentemente o isolamento reprodutivo, que aqui é a sequência dele, ó, a sequência lógica dele. Evidências de evolução. Tá? A evidência de evolução pode aparecer na tua prova. A evidência de evolução a gente vai falar em registros fósseis, órgãos análogos, órgãos homólogos, órgãos vestigiais. Isso tudo pode estar na tua prova. Mas o que eu acho muito importante tu analisar na tua prova são, por exemplo, as condições que levam ao aumento de variabilidade. Então, essas condições, cuidado, aqui ó, com as mutações. Então, a gente pode falar de, principalmente, aneuploidia. Então, naquelas condições que levam às trissomias, tá? Que é o 2N mais 1. Muito cuidado com as síndromes, tá? Até a monossomia, no caso do síndrome de Turner, tá? Então, cuidado com esses conteúdos. Evolução tem uma grande probabilidade sobre a análise que foram feitas das outras provas, tá? Pensando na prova de 2015, 17, 18, 20. Claro que nós temos um fenômeno de 2 anos sem aparecer, 21 e 22. Não caiu em 24, então aumenta a probabilidade desse conteúdo estar presente na tua prova. Muito cuidado com o que está aqui. Eu também reforçaria no estudo, muito importante no reforço do estudo, a teoria de equilíbrio gênico, tá? Na teoria do equilíbrio gênico, então, tu vais calcular aí a frequência gênica e a genotípica, certo? Muito cuidado com esse assunto, porque ele foi o que mais apareceu nos últimos 10 anos de prova,
para evolução. Tá bom? Dá uma boa revisada aí em evolução, então. Próximo conteúdo, então, vamos falar sobre diversidade. Eu separei aqui nos conteúdos programados da PUC, dentro de diversidade, ele agrupa todos esses conteúdos, né, que levam os diferentes filos. Eu separei aqui, coloquei a zoologia em separado, da mesma forma que o próximo assunto vai ser botânica e assim por diante. O que a gente pode esperar de zoologia para a prova da PUC, tá? Zoologia é um conteúdo meio tímido nessa prova, tá? Ele não cai com uma ênfase muito grande. Ah, Dani, mas eu tô olhando aqui no score total das questões que caíram, até tem bastante questões, ó. Claro, nós temos muitas questões que falam sobre características gerais, né? Aí, olha, isso aqui, por exemplo, a estrutura que caracteriza cada um dos filos, que foi muito semelhante com essa questão de fisiologia comparada, que caiu agora em 2024, né? Que contemplou ali quinidários, anelídeos, mamíferos, ou seja, uma característica de zoologia de invertebrados inferiores, uma de superiores e um vertebrado. Tá? Então, bastante cuidado com isso, tá? Porque essas questões de fisiologia comparada no geral de provas, né, os diferentes tipos de sistema digestório e respiratório podem aparecer nas provas, tá? Bom, o que faz tempo que não cai nas provas aqui? Então, vamos lá. Invertebrados. Nessas questões que falam sobre verminoses, aqui doenças, né? Teníase, cisticercose, esquistossomose, ascaridias, essas doenças fazem tempo que não caem. Só que essas questões aqui de invertebrados superiores, ó, cuidado, que vem sempre caindo são os artrópodes. As questões gostam de falar sobre artrópodes. Até porque é o filo mais abundante que tem dentro do reino animal, tá? Tu pode perceber que essa questão que nós temos aqui, ó, sobre vertebrados, é uma questão que fala sobre as assídias, que é um protocordado. Não é comum isso cair em provas, tá? Mas a PUC cobrou. Então, dentro dos vertebrados, o que realmente eu acho pode aparecer, faz tempo que não cai, tá? Questão que fala sobre peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos recém caiu, tá? Caiu nessa questão de fisiologia comparada, tá? Então, sempre é importante a gente estudar aí dentro, né, as características gerais de cada filo e a fisiologia comparada deles, tá? Bom, dentro das características que falam sobre os parasitismos ali, tanto das verminoses, cuidado com isso aqui, ó. Estudar a importância, né, deles na forma de transmissão, se tem vetor, se não tem, tá? Bom, quem é o agente etiológico, né? Identificar o tipo de verminose, né? Tratamento, prevenção, tudo isso é importante a gente saber para uma prova, tá? Então veja que zoologia é um conteúdo que cai, ele cai de forma mais tímida, né? Uma questão pode aparecer na tua prova, mesmo sabendo que pulou 2015, pulou 2019, pulou 2021, certo? Então tu percebe que a cada 3 anos, né, nós temos um incremento aí de um ano que pula, tá? Por essa ideia, não deveria ter caído aqui em 2020, ó, mas caiu, tá? Então, eu ainda acho que 2025 pode aparecer alguma coisa dentro disso que eu comentei contigo agora, tá? É uma boa revisada, eu sei que zoologia é bastante conteúdo, mas merece a tua revisão. Nosso próximo conteúdo, então, aí é a botânica, né? Dentro da diversidade descrita aí pelos conteúdos programados pela prova da PUC. E botânica, bem como a zoologia, é um conteúdo extenso, né? Tem bastante coisa para revisar nessa prova. Então, dentro da botânica aqui, o que a gente pode esperar dentro dessa botânica? Bom, dentro de botânica, tivemos uma questão que caiu aqui, né, em 2014. Tivemos uma questão aqui, certo? Temos mais uma questão que fala sobre morfologia e estrutura, aqui também ela aparece na prova, tá? Muito cuidado com isso. Mas em fisiologia ali a gente tem essa questão de fisiologia vegetal também caiu, né? Então a probabilidade de aparecer ela já se torna menor, né? Enfim, nós temos é uma questão, na verdade, essa é uma questão conjunta, né? Que ela trabalha a questão da condução da seiva, né? Então também muito cuidado com isso. Então o que a gente pode esperar para essa prova mesmo, a gente sabendo que sempre
cai uma questão aí todo ano, tá? Primeiro, acredito muito nas características gerais dos grupos botânicos, tá? Porque, olha só, olha que interessante isso. Briófitas. Briófitas não caiu nos últimos 10 anos de prova. Pteridófitas, caiu aqui uma questão em 2019. Gimnospermas, caiu uma questão aqui, ó, em 2018. Angiospermas, caiu uma 19, cai uma questão em 23. Então, os grupos botânicos, sim, eles podem aparecer. Claro que tu deve analisar nessa prova sempre características gerais. Essas características gerais estudadas aqui, ó, são aquelas características que podem aparecer. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, um cladograma. Um cladograma botânico, e aí tem as características, né, de um cladograma botânico. Isso pode vir a aparecer na tua prova, tá? O ciclo de alternância de gerações. Lembre-se de estudar, e eu acho sempre importante essas características que estão voltadas, né, aos tipos de frutos. Faz tempo que isso não cai na prova, né? Mas a prova da PUC gosta muito de trabalhar essas questões de aplicação das adaptações em diferentes contextos, né? Principalmente quando a condição é xeromorfismo, porque daí tu pode aplicar, por exemplo, junto a uma questão de biomas, né? Caatinga, cerrado, enfim. Um conteúdo que eu gostaria que tu abrisse muito o teu olho, que ó, a última vez que aparece em prova é a histologia vegetal, que ela não cai desde 2018. Então essa questão tem uma probabilidade muito grande de aparecer. Os tecidos permanentes, né, os tecidos de revestimento, sustentação e condução. Condução recém caiu, tá? Não acho que vai cair condução, mas ela caiu dentro de uma questão de fisiologia. Então a probabilidade é menor. As questões dos parênquimas, né, o parênquima clorofiliano, né, que tem o palissádico lacunoso, mas também tu vai dar uma boa revisada dentro da histologia, os tecidos que são os meristemas, né? Meristemas, os primários e os secundários. Tá bom? Dá uma boa revisada que tem bastante coisa para tu revisar aí. Botânica é um conteúdo que ele cai também de forma tímida nas provas, né? Nós tivemos poucos anos que pularam aqui, ó. Pulou 2017, pulou 2022, assim, mas sempre tem uma ou duas questões na prova aí dentro dessas 7 ou 8 questões, tá? Então dá uma olhadinha aí que botânica tem aparecido mais que questões de zoologia nos últimos anos. Então chegamos numa parte importante aqui do nosso pré-prova, que é essa parte que pelo cronograma, né, de conteúdos aí, né, os conteúdos programados, ele tem uma expressão bem grande, né, quanto ao quesito biodiversidade. Bom, dentro do quesito biodiversidade, o primeiro deles aqui é a classificação dos seres vivos. Claro que na classificação dos seres vivos, né, a última questão que apareceu, olha que legal isso aqui, a última vez que caiu, regras de taxonomia, é uma questão lá de 2017, é essa questão aqui, ó, tá vendo? É essa questão aqui embaixo, ó. Bom, depois nós temos aqui questões que caíram, ó, 2018, ó, isso é bem legal de ser analisado, ó. Nós tivemos, ó, 2017, 18, duas em 2019. Então a gente percebe que é um conteúdo que cai com frequência. Aí, olha que legal, ó. 15 e 16 não teve, 17, 18, 19 teve, 20 e 21 não teve, 22 teve, 23, 24 não teve. O que vocês acham que vai acontecer em 25? Acho que vai ter, né? Então, sobre essas questões, a gente tem então as regras de taxonomia, as categorias taxonômicas, certo? Lembrar que acima, né, da categoria taxonômica de reino tem os chamados domínios, isso aqui já caiu mais de uma vez na prova da PUC. A análise sobre análise de cladogramas, essa análise de cladogramas é muito interessante porque ela aparece numa questão dessas de 2019. Tá? Era uma questão que falava sobre a planta do tomate, né, que era o gênero Lycoperdis, comparado a outras populações de Nicotiana, enfim. Né, uma questão bem interessante sobre análise cladística. Então eu acho que é bem importante tu revisar esses conteúdos de classificação dos seres vivos. Um outro conteúdo que eu vejo que é importante tu estudar, tá, que está dentro da diversidade aí,
que eu acho que tem um apelo muito grande, essas questões do reino Monera. Claro, tu vai dar uma revisada nas características gerais, procariontes, enfim, na estrutura das bactérias, parede celular de peptídeo glicano, tem o plasmídio, né, que tem genes aí de resistência, as diferentes formas bacterianas, é importante tu saber, mas a prova da PUC nunca pediu isso, e as formas de reprodução, quando elas são assexuadas ou de forma sexuada, que acontece recombinação, conjugação, transformação, transdução. Agora, dentro das bacterioses, olha só, importantíssimo levar das doenças de natureza sanitária. De novo, tá? Leptospirose. Lembra das enchentes que a gente teve no início do ano, então ela pode aparecer num contexto de atualidades. Lembra que quando a gente fala de leptospirose, o reservatório natural são os ratos. Claro que também existe o cólera, né, que é uma doença orofecal. Também podemos falar na segunda fase que se teve, né, pós enchentes aí, né, não só na contaminação com as águas, mas na questão do tétano, né, pessoas que tiveram acidentes com todo aquele material pérfulo cortante, porque essa bactéria, na condição de espora no meio ambiente, ele penetra no corpo via ferimentos, então é muito importante isso aí, tá? Muito, muito importante. Dentro das protozooses também podem aparecer questões, né, com características gerais, a estrutura dos diferentes filos de algas e protozoárias. Lembra que algas têm aparecido já uma frequência bem grandinha assim nas provas, tá? Enfim, só que protozooses não caiu nos últimos anos, ó, tá vendo? Protozooses não vem caindo. Então, claro, tu vai estudar aquelas protozooses assim de aspecto geral. Isso de aspecto geral tu vai estudar assim, ó, por exemplo, a malária que não cai desde 2017, toxoplasmose, né, aquela que o reservatório natural são os gatos, o mal de Chagas, né, que também é uma doença de natureza que tem um vetor, né, que é o barbeiro, né, o Triatoma infectans. Veja que esse aqui não aparece nas provas, ó, desde 2015, tá? É do inverno de 2015, então por isso que ele não aparece aqui, ó, na parte de ele tá aqui na parte de protozoários, perdão, ó. É o inverno de 2015, tá? E a amebíase também, né? Uma doença que tem contaminação através dos cistos da entomoeba histolítica. Então, essa parte de doenças, principalmente doenças sanitárias, ó, vou repetir, tá? Leptospirose é uma grande, é uma doença que tem grande probabilidade de aparecer na tua prova, tá? Não deixa de revisar esses conteúdos, pelo menos uma questão por ano vai aparecer. Claro, a gente teve ano que esses assuntos não apareceram em prova, por exemplo, aqui em 2020, ó, certo? Mas foi o único ano que não teve, porque todos os anos nós tivemos, ó, esses assuntos que estão aqui listados, ó. 2015, 2016 teve duas, 2017 teve duas. Olha, 2018, só dessa parte do nosso pré-prova teve três. Aqui nós tivemos quatro em 19. Então é um conteúdo que aparece em provas. Ah, Dani, mas tu não falou de fungos. Sim, ó, fungos recém caiu. Então não vai aparecer agora, tá? Ó, lembra que eu falei lá no início do nosso pré-prova sobre os vírus? Sim, ó. Quando eu falei em vírus aqui, gente, essas questões de vírus eu já contemplei lá no início do nosso pré-prova, tá? Eu já comentei sobre eles, eles estão lá, já foram comentados. Então, claro que a gente vai sempre cuidar em doenças sanitárias provocadas por vírus também, tá bom? Então lembre-se dessa parte, dê uma importância bem grande para ela, porque tem uma probabilidade de aparecer na tua prova. Tá bom? Então, dê uma olhada nessa parte de diversidade e classificação dos seres vivos e todos os parasitismos aí. Bom, nosso próximo conteúdo é a ecologia, conteúdo esse bem importante no geral de provas, né? A ecologia que sempre tem uma boa representação nas provas. Ecologia nos últimos anos sempre vem aparecendo uma ou duas questões, é muito difícil e tu pode perceber nas provas aqui nas questões que aparecem ao longo das provas, ó, tivemos duas questões em 2015, tivemos questões, ó, três questões em 2016, uma em 17 e assim por diante, ó, três, duas em 19. Então a gente sempre tem que esperar, ó, nesses últimos 5 anos, ó, pelo menos uma questão. Nesse ano de 2024, que nós tivemos duas questões que caíram, tá? Uma questão, certo, sobre relações ecológicas, tá? E uma questão que falava sobre impacto ambiental, uma questão sobre lixo e viação.
tá? Então, claro que a gente pode esperar, o que que eu acho que a gente pode esperar para essa prova que é importante, tá? Lá no início, ó, níveis de organização. Dentro dos níveis de organização, tu vai estudar os níveis tróficos, tá? Só que dos níveis tróficos, tu vai estudar aqui, ó, a diferença entre cadeia e teia alimentar, certo? Que é esta questão aqui de 2019. Depois, pirâmides ecológicas. Tá? Então, claro que tu vai estudar, dar uma revisada nesses conteúdos, tá? Tu pode perceber um detalhe importante aqui, que já caiu questões lá em 2018 que falavam sobre ecologia de populações. Era uma questão fácil, tá? Diga-se de passagem. Questão que tu resolvia ela com raciocínio lógico. Tem probabilidade de aparecer? Tem, mas tu não vê que é uma questão que que a prova da PUC ela trabalha muito, é como se fosse um trunfo isso, né? A distribuição das populações ao longo do tempo, né? Se ela está aumentando, se ela está diminuindo. Mas aquele gráfico que estuda o comportamento de uma população ao longo do tempo, né? Que tem a curva de crescimento real e a curva que é a curva de crescimento biótica, que a gente considera a resistência do meio, é importante sempre ser estudado, tá? Um ponto importante que eu acho que tu deve estudar aqui são os chamados ciclos biogeoquímicos. Tá? Ciclos biogeoquímicos têm uma alta probabilidade de aparecer. Por quê? Porque a última vez que apareceu os ciclos biogeoquímicos em prova está aqui, ó, em 2019, tá? Então faz tempo que isso não cai, caiu junto com essa cadeia, com essa questão de cadeia e teia alimentar, tá? Então, sim, pode aparecer ciclo do nitrogênio, ou ciclo do carbônico, do ciclo do carbono, sempre lembrando que o ciclo do carbono ele pode aparecer junto com uma questão de impacto ambiental quando a gente fala, por exemplo, sobre intensificação do efeito estufa, acidificação das águas, tá? Então tudo isso pode aparecer na tua prova, tá? Muito bem. Para finalizar essa prova, eu acho muito importante analisar e estudar essas questões que trabalham, por exemplo, ó, os chamados biomas e o impacto ambiental. Primeiro, vamos analisar primeiro os biomas. Os biomas não caem na prova desde 2017. Então, biomas brasileiros podem aparecer. Que biomas podem aparecer na prova, tá? Então, vamos lá. Amazônia, Pantanal, Cerrado e aqui os Campos Sulinos. Tá? Os campos sulinos. Tudo isso pode aparecer na tua prova, as características gerais, características de pluviosidade. Só que, claro, né, esses biomas eles podem estar atrelados a questões de impacto ambiental, como o desmatamento da Amazônia, as queimadas, que levam à intensificação do efeito estufa, bioacumulação, né? Bioacumulação é sempre um assunto importante e que está dentro do conceito aqui das atualidades, tá? Porque dentro das atualidades nós estamos falando muito nesse último ano sobre os microplásticos que vêm se bioacumulando nos tecidos. Existem estudos que já dizem que as espécies que existem hoje, todas elas apresentam microplásticos já pelo acúmulo que se tem desse tipo de lixo físico que resultou nessa problemática na bioacumulação, tá? Então, sempre é importante revisar ecologia. Vai ter ecologia na tua prova, pelo menos uma questão, tá? Mas sempre fique preparado para uma, duas ou até três questões na tua prova, tá bom? Sempre revisando ecologia, porque ecologia é um carro-chefe dentro das provas de biologia. E o nosso último conteúdo, que é entendido como homem, é na verdade o que a gente vai chamar aqui de fisiologia humana. Então, claro, que a gente vai voltar, ó, de novo, ó, eu já comentei esse detalhe lá no início do nosso pré-prova, tá? Tu vai revisar aqui dentro as partes relacionadas à reprodução, tá? Tipos de reprodução, importante isso, tá? De aspecto geral, tá? Tipos de reprodução, quando reprodução assexuada e sexuada.
Dani, mas isso não tem nada a ver com reprodução humana. Sim, mas são formas diferentes de reprodução dos outros tipos de seres vivos. Ele pode vir a comparar com a fisiologia humana, tá? Em questões comparativas. Depois, anatomia do sistema reprodutor, faltou um re aqui, ó. Reprodutor, agametogênese, ciclo menstrual, métodos contraceptivos, tá? Faz muito tempo que essas questões sobre ciclo menstrual não caem em prova. E a prova da PUC sempre gostou desse conteúdo. Eu sei que não é fácil, aquela questão que trabalha sobre a flutuabilidade dos hormônios FSH, LH, estrógeno e progesterona, mas tem que saber esse conteúdo, tá? Agora, na fisiologia, o que eu quero sobre o que nós estamos comentando, por que essa parte do nosso pré-prova tem uma grande probabilidade de aparecer? Porque não apareceu em 2023 e não apareceu em 2024. Claro que nós tivemos uma questão sobre o sistema nervoso em 22 e uma de sistema respiratório. Mas, de novo, ó, não cai em 21 e não cai em 20. Cai uma questão sobre o sistema digestório em 19. Não cai em 18. Sistema digestório de novo. Aí em 2016 repete, ó, digestório, nervoso, imunológico, nervoso. Então vejam que aqui nós temos um padrão, ó, tá vendo? Aqui nós temos um padrão a ser seguido e um padrão a ser analisado aqui, ó, de 2 anos que não cai uma questão que cai. Então, o que pode cair para 2025, tá? Vamos lá. 2025 foi a última questão que caiu sobre sistema imunológico, tá? Então, olha, a última vez caiu verão de 2016 e anteriormente inverno de 2014. Então isso tem uma grande probabilidade, porque a gente não teve nada falando sobre isso durante o período de pandemia. Então a gente tem que lembrar, por exemplo, dos tipos de imunização ativa e passiva. Não esqueça sobre isso, tá? Sistema excretor, ou também chamado de sistema urinário. Cuidado, tá? Não aparece em prova desde 2010. Cuidado ao falar sobre os néfrons e sobre o hormônio que é o ADH, hormônio antidiurético, tá? Lembra que ele age lá. Claro que as questões sobre sistema endócrino, claro, são questões que são as que mais aparecem, tá? Ah, Dani, mas não tem na tua relação o sistema endócrino. Sim, mas é que o sistema endócrino que é o que mais aparece. Só que a última vez que caiu, ó, foi 2017. Então a gente tem que cuidar do sistema endócrino, tá? Ele pode aparecer. Então, dentro desses sistemas, a fisiologia ela é obrigatória no teu estudo. A probabilidade maior, ó, veja os 3 sistemas que eu vou falar para ti, para tu cuidar, os 3 sistemas, tá? Então aqui eles, ó, bastante cuidado. Sistema endócrino, sistema imunológico e sistema circulatório, tá? Esses sistemas tu tem que cuidar, ó. Olha, sistema circulatório não caiu nos últimos 10 anos de prova. O sistema urinário, nos 10 últimos anos de prova também. O sistema reprodutor, 10 últimos anos de prova. Então esses sistemas fazem tempo que não caem. Então tem que cuidar, abrir o olho com eles. Não são sistemas muito extensos para tu revisar, fora o sistema endócrino. Então separa um tempo na tua revisão e dá uma boa revisada em sistema endócrino, imunológico, circulatório, respiratório e reprodutor. Esses 5 sistemas, tá? Sistema nervoso e sistema digestório são sistemas mais recentes que caíram. Isso significa que não vai cair? Não, só estou dizendo que a probabilidade é menor, tá? Mas eu acho que tu deve estudar de forma parelha a revisão da fisiologia humana, porque tem probabilidade de cair, porque faz 2 anos que não cai isso em prova. Revisa a fisiologia humana, que é importante, tá bom? E assim, eu vou me despedindo de ti desse nosso pré-prova. Eu espero que você tenha tido um bom proveito desse pré-prova, que você tenha anotado essas dicas aí. E do fundo do meu coração, eu te desejo uma excelente prova. Te desejo sucesso e a aprovação nesse vestibular. Pode contar comigo, eu estou à disposição, tá bom? Beijo no coração, tchau para vocês.